Na segunda parte do arco de Kansas City, a tragédia da Kathleen formou uma ideia que é essencial para a moral de The Last of Us, que são as consequências causadas por um ciclo de vingança. E ela consegue cumprir o papel da primeira grande personalidade de vilã da história, com um desfecho que me faz torcer mais pelos infectados do que por uma humana. E em paralelo com isso tudo, as adaptações feitas na história do Henry conseguem expandir ainda mais o drama que já tinha sido muito bem construído nos jogos de The Last of Us, através de uma história que fez a Ellie enfrentar, mais uma vez, o sentimento da perda, mas de uma forma totalmente nova que ela nunca tinha vivido antes. Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre The Last of Us, dessa vez pra gente falar sobre o episódio 5. E só pra deixar claro, vai ter spoilers sobre o episódio, mas não sobre o futuro da história de The Last of Us dos jogos, beleza? Então se você não jogou, tá tranquilo. Mas enfim, vamos pro vídeo. Tem um ponto que eu acho muito interessante em The Last of Us, que é a forma como o papel de herói dentro dessa história é constantemente desafiado com dilemas morais. Por exemplo, o Henry escolhe proteger o seu irmão, o que é uma motivação altruísta, mas ele só alcança esse objetivo através de uma decisão egoísta, que é entregar a vida do irmão de outro alguém para uma morte injusta. Então, por mais que o Henry seja alinhado com o lado heróico da história, ele ainda tem uma construção falha, até porque ele mesmo questiona o que ele fez. Mas mesmo com essa formação moral, que tem vários graus de complexidade, a série ainda mantém uma diferença que é muito clara entre heroísmo e vilania, como a gente vê no conflito entre a Kathleen e o time dos protagonistas. A motivação da Kathleen e do Henry partem de um exato mesmo ponto comum, que é o laço afetivo que os dois têm com os seus irmãos. Mas enquanto Henry busca o altruísmo da proteção de uma vida, a Kathleen é movida pelo egoísmo da vingança, nessa fase da vida deles. E esse individualismo dela se torna a causa da sua própria tragédia, como resultado de uma falha, que é reprovável na moral dessa história. Repara que no último episódio, a série apresentou duas escolhas para Kathleen, uma seguida da outra. Porque primeiro ela descobre o esconderijo do Henry, e logo na cena seguinte, ela e o Perry veem que os infectados já estavam se movendo nas profundezas. Então o que acontece é que ela recebe a opção de continuar a vingança ou enfrentar uma ameaça que afeta a sua comunidade. Mas mesmo com o Perry alertando sobre esse perigo, a Kathleen rejeita a luta por um bem maior. Let's just handle what we have to handle. We can deal with this after. Kathleen. After. E no novo episódio, essa chance de escolha da Kathleen volta pra trama mais duas vezes. Primeiro, quando ela conta que o seu irmão tentou fazer ela esquecer a caçada, e depois, quando Perry diz pra ela fugir do ataque dos infectados. Mas nessas duas situações, ela ainda continua seguindo esse ciclo de violência. Stop! E a moral do arco da Kathleen é concluída quando é justamente a ameaça que ela negou no passado, por causa da vingança, que volta para acabar com a vida dela. O que expressa como o ciclo de vingança que ela criou se volta contra ela mesma. Então a tragédia da Kathleen é um bom reflexo do que é parte da moral essencial de The Last of Us. Porque por mais que a série questione as falhas da figura do herói, a história ainda cria uma temática que destaca as virtudes clássicas da jornada do herói, onde o altruísmo é uma virtude e o egoísmo ainda é uma falha autodestrutiva. E a busca dela por vingança expressa o risco que a Ellie corre quando ela começa a se aproximar de uma conduta cada vez mais violenta, o que é uma temática essencial para o futuro de The Last of Us. He told me to forgive. Tem um ponto que eu acho muito interessante em The Last of Us, que é a forma como alguns objetos bem específicos são usados como símbolos para as características dos personagens da história. Por exemplo, a origem do Joel desenvolve muito bem aquela metáfora do relógio, que é o elemento que mostra como ele deixa de aproveitar o seu próprio tempo, porque ele não cuida do relógio que ele gostaria de usar,
E também não deixe de trabalhar para aproveitar o seu último aniversário com sua filha. You were never gonna do it for yourself, so. Então parte do que o Joe tem que evoluir é como ele pode aprender a cuidar do tempo que ele tem agora. Tanto que ele continua carregando o tal relógio lá com ele. Agora, com a Ellie. E o interessante é que a gente, aqui no nosso mundo, pode aprender um pouco com essa ideia. Porque muitas vezes, com a correria da vida, a gente vai empurrando as coisas para depois e deixa de cuidar do que é importante pra gente, como o Joe fez. E é por isso que eu quero falar com vocês sobre os meus amigos da Manual. Porque eles podem ajudar vocês a aproveitarem o seu tempo para se cuidar melhor. Porque eles oferecem um jeito prático da gente cuidar da nossa saúde masculina com tratamentos cientificamente comprovados para queda de cabelo. A primeira coisa que eu quero explicar é que a gente sabe que existem vários estágios diferentes para queda de cabelo, desde o inicial até o mais avançado. Mas essa diferença não é um problema para o seu tratamento com a Manual, porque os tratamentos deles são personalizados e valem tanto para casos iniciais quanto os mais avançados. E para você começar um novo tratamento é super simples, porque você não precisa nem sair de casa, nem marcar consulta, nem nada do tipo. Você só precisa ir lá no site da Manual e preencher um questionário sobre o seu histórico de saúde. E aí depois, um dos médicos da plataforma indica um tratamento personalizado só para você, até que o seu pedido chega na sua casa com uma embalagem super discreta. E depois disso, o que é muito legal é que você continua tendo atendimento especializado durante todo o tratamento. Beleza? Tem uma outra dica bem importante também, é que como a Manual prescreve um tratamento médico, ele precisa ser feito de forma contínua. Mas seguindo sua prescrição, normalmente, os resultados costumam ficar mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto dos produtos. E a gente tem o exemplo de como podem ser os resultados desse período com os clientes reais da Manual. E a parte muito boa é o seguinte, é que eu tenho um cupom de 40% de desconto válido para o primeiro pedido do site da Manual. Mas olha só, corre lá, porque ele é por tempo limitado. Então voa lá no site com o meu cupom e aproveita. You're right. It's a great plan. Agora que a gente já chegou na metade da temporada, a gente consegue reconhecer melhor um certo tipo de padrão na introdução dos novos personagens da história. Porque a gente vê o Joe e a Ellie encontrando a história de outras duplas que são como eles, de pessoas que carregam laços afetivos no meio desse apocalipse, como o Bill e o Frank, o Henry e o Sam, e até a Kathleen com seu irmão. E todos esses encontros têm uma função muito importante para a história, que são as marcas que eles deixam no Joe e na Ellie. O que a gente pode ver até literalmente na figura do Joe, com ele já usando a camisa do Frank e agora a mochila do Henry, depois de tudo que ele e a Ellie vivem com os irmãos, e que mudam a relação deles. E essa nova marca deixada pelos irmãos na história da Ellie define uma nova fase da formação dela. Chegando perto do fim da história, o Henry questiona se as crianças vão ficar bem depois de tudo que eles enfrentam. E o Joe responde que sim, porque as crianças não carregam o peso da responsabilidade parental que eles dois têm. It's easier when you're a kid anyway. Mas a realidade é que o Joe está parcialmente errado nesse ponto, porque existe sim uma relação de responsabilidade entre as duas crianças nessa fase, pela referência que o Sam enxerga na Ellie. Ao longo do episódio, a gente pôde ver a Ellie tendo aquela posição quase que de irmã mais velha, como a criança que entende o ponto de vista da outra, mas que também se torna uma referência de experiência para aquela que é mais nova. Até que no fim do episódio, essa relação fica muito bem expressada naquela cena em que o Sam divide os medos infantis dele com a Ellie, porque no início da trama ele faz isso em relação ao Henry, ao seu irmão mais velho. E agora ele consegue fazer a mesma coisa com a Ellie, o que demonstra como ele vê nela um exemplo de vivência. E a grande prova da identificação entre os dois é o fato do Sam mostrar o seu machucado só para ela e os dois manterem o segredo só entre eles. E esse senso de responsabilidade da Ellie coloca ela numa nova posição que marca um novo estágio do arco de evolução dela. Se a gente voltar no último episódio, a gente pode lembrar que a Ellie já indicou como ela já enfrentou as consequências da morte no passado. Então a gente sabe que a sensação de perda
já era parte da vida dela. Só que dessa vez, a perda do Sam é uma experiência totalmente nova. Porque agora a Ellie tem essa relação de responsabilidade e sabendo que ela é imune. Porque ela só criou essa certeza no início da temporada, quando ela ainda duvidava um pouco do que poderia acontecer com ela. Is it gonna happen? Então, nesse momento da história, a Ellie ganha um novo senso de responsabilidade, porque agora ela se vê como quem pode ser capaz de proteger essa pessoa, no caso, o Sam. My blood is medicine. E por isso que quando ela vê que falhou com ele, ela enfrenta uma nova sensação de fracasso que ela ainda não tinha vivido. Até que, como um resultado dessa falha, a Ellie se encaixa no mesmo papel do Joel, porque os dois tiveram um senso de responsabilidade manchado pela culpa de um fracasso. Assim como o Joel tentou confortar a Sarah quando ela enfrentou o risco da morte, a Ellie tenta fazer a mesma coisa com o Sam. E a gente pode ver como a expressão dela revela como ela esconde a sua própria incerteza sobre o que ela realmente é capaz de fazer nesse momento. E com a construção dessa sequência, esse último abraço do Sam coloca a Ellie na mesma posição do Joel, com os dois passando por esse processo do entendimento da sensação de perda. Então, a partir de agora, a Ellie segue na jornada tendo essa carga frustrada de não ter feito o que era o propósito dela, o que faz com que ela seja um espelho ainda mais próximo de quem é o Joel. E pelo lado dele, o Joel reconhece essa posição dela, como a gente pode ver na mudança da expressão dele quando ele vê o pedido de desculpas, porque esse sentimento da culpa do fracasso é o sentimento que ele já viveu e que ele ainda tem medo de viver de novo, agora com ela. Desde o começo da temporada, que a fidelidade da série em relação ao jogo vem sendo um dos pontos positivos mais notáveis da história, principalmente para quem já era fã de The Last of Us, como é o meu caso. Mas agora, nesse arco de Kansas City, o que foi um dos maiores acertos dessa nova versão de The Last of Us foi justamente o que teve que ser mudado para que a essência do material original fosse preservada. O que acontece é que a trama do Henry e do Sam é um dos arcos mais pessoais do jogo, pelo destaque que ele dá pro drama e pra personalidade desses personagens. Então essa parte do jogo acaba oferecendo uma possibilidade de adaptação mais direta para o formato de série, porque o drama da narrativa do videogame também pode ser representado na mídia de uma série. Mas o arco de Pittsburgh do jogo, que é o que virou a Kansas City da série, é o tipo de situação que é totalmente oposta, porque ao invés de focar no drama de novos personagens, esse capítulo tem um destaque voltado para o desafio do gameplay, já que ele é todo estruturado como uma longa sequência de combates contra vários daqueles inimigos menores, que não são tão desenvolvidos assim, mas que conseguem criar um senso de dificuldade. Só que como a mídia da série não oferece essa interatividade do gameplay, essa parte de Pittsburgh não teria como atingir o mesmo efeito nesse formato de série de TV. E o caminho que a série tomou para adaptar esses dois arcos, de Pittsburgh e do Henry, foi uma construção que aproveitou o que esses dois momentos têm a oferecer de melhor, que foi estender o drama familiar do Henry até o ambiente de risco do arco de Pittsburgh. Como o traço diferencial do Henry como personagem é a relação dele com o seu irmão, a forma como ele afeta a Kathleen, justamente por causa dessa relação, faz com que ela intensifique o arco dele, porque ela se torna uma personificação das consequências das escolhas do Henry. É como aquele tipo bem clássico de história onde o super-herói que causa a origem do seu próprio super-vilão, o que força esse personagem a enfrentar um conflito causado pelas suas próprias falhas, que é o que se aplica no caso do Henry. E a analogia de herói fica ainda melhor nesse caso, com o Sam realmente criando essa comparação com o herói, e chegando ao ponto até do Henry ter a sua própria faixa de disfarce criada pela luz e pelos reflexos do cenário.
Então, galera, essa foi minha opinião sobre o 5º episódio de The Last of Us, com essa conclusão desse mini arco de 2 capítulos. Eu admito aqui que eles continuam me surpreendendo com os acertos que eles fazem, tanto no que eles adaptam fielmente, tanto quanto com o que eles mudam, né? Porque o resultado tá indo até além do que eu esperava de uma adaptação dessa história que já foi tão bem contada no seu jogo. Então, enfim, tô extremamente empolgado com o que a série tá construindo, tô bem ansioso para ver qual vai ser a versão do desenrolar da história. E pergunto aí pra vocês o que vocês estão achando também, o que vocês acharam desse 5º episódio. Agradeço muito pela audiência, se você curtiu o vídeo, puder deixar um like, um gostei, eu agradeço demais. Se você ainda não for inscrito, quiser se inscrever, é só clicar aqui embaixo. Se quiser me seguir no Instagram, o link tá aqui também. E eu espero ver vocês no próximo vídeo, beleza? Então fico por aqui, valeu e um abraço.